Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de biologia, e hoje a gente vai falar sobre a nomenclatura dos seres vivos. Então, a gente vai estudar um pouquinho aí das regras para se colocar um nome de um ser vivo. E aí pode ser uma bactéria, um animal, uma planta, um protozoário, enfim. Mas primeiro, vamos aqui, né? Explicar sobre biodiversidade. Por que eu tenho que colocar nome nos animais, né? Então, nós temos aí a biodiversidade do planeta Terra, né? O que é biodiversidade? É um conjunto de diferentes espécies de seres vivos. Aí pode ser micro-organismo, planta, animais, que existem em uma determinada região, tá? Então, no início da aula eu falei assim, olha, biodiversidade do planeta Terra. Mas eu posso falar da biodiversidade da América do Sul, a biodiversidade do Brasil, a biodiversidade do Sudeste, a biodiversidade de São Paulo. Então, eu posso ser cada vez mais específico. Então, a biodiversidade não significa quantidade, mas a diversidade de vida, né? Então, por exemplo, eu falo para você assim: a Maria tem 10 sapatos iguais, mesma cor, mesma coisa. Já a Ana tem 6 sapatos diferentes. Quem tem maior biodiversidade, a Maria ou a Ana? A Ana. O que a Maria tem é maior quantidade e não diversidade, tá? Então, biodiversidade vai mostrar aí um conjunto de diferentes espécies, tá? Bom, aí eu coloquei uma imagem, uma planta, um cachorro, um homem. O homem faz parte? A gente faz parte, né? A gente geralmente se exclui aí da natureza, mas a gente compõe a natureza, a gente faz parte da natureza, né? E a gente faz parte aí da biodiversidade do planeta, tá? Bom, é claro que quanto mais eu coloco aí, aumento a minha geografia do espaço da biodiversidade, maior biodiversidade eu vou ter, tá? E aí, pessoal, né, como eu disse para vocês, eu posso falar a biodiversidade de vários níveis, né? E a gente, ao longo dos nossos estudos, a gente vai especificando um pouco mais, um pouco menos sobre essa questão da biodiversidade. Então, eu coloquei uma imagem aí para mostrar para vocês o planeta, né? Planeta Terra, e os nossos alguns exemplos aí de seres vivos, né? Compondo aí a biodiversidade, certo? Bom, tudo bem, eu tenho lá os meus animais, mas eu preciso classificá-los, né? Eu preciso organizar. Então, assim como lá na sua casa, você tem lá o seu guarda-roupa e você classifica os objetos do seu guarda-roupa. Para quê? Para ficar mais fácil, né, a localização desses objetos. Né? Então, eu coloquei o exemplo aqui de um guarda-roupa. Eu tenho certeza que o guarda-roupa de todo mundo que está, né, assistindo essa aula é bem organizado, é assim, nossa, é uma maravilha, né, igual da imagem. E aí você teria que ter uma noção, né, de divisão aí, de classificação dos seus objetos. Então você tem o vestuário, você separa lá roupa e calçados. Dentro do calçado, você separa tênis e sandália, né? As mulherada ainda vai colocar tênis, sandália, escarpão, é, enfim, um monte de coisa. Bota cano alto, bota cano baixo, roupas leves, camisas, calças, bermudas, enfim, cada um vai ter uma divisão aí. Tudo isso, essa classificação, essa divisão é para facilitar a minha organização, né? E também tem uma lógica. Você não vai colocar uma panela de pressão no seu guarda-roupa, né? Você não vai colocar uma meia sua na gaveta da cozinha. Tem que ter uma lógica, certo? Pessoal, nossa professora, você está falando de roupa, você está louca, virou coach de organização? Não. Para a gente chegar aqui na classificação dos animais, tá? Então, tudo tem um motivo, tem um porquê na ciência. Nada é feito assim, eu vou fazer porque é legal. Não, tem um porquê, tá? Então, muito antigamente, a gente já tinha essa necessidade de classificar os animais, né? Então, quando você está lá no segundo aninho, né, lá do primeiro aninho da escola, a gente começa a falar assim para vocês: olha, existem os seres aquáticos, terrestres e aqueles que voam.
né? Então já começa aí uma classificação rudimentar. Animais terrestres, animais aquáticos, né? Animais aéreos, enfim. Depois a gente começa uma outra divisão, né? Um pouquinho mais complexa. A gente fala assim: olha, galera, existem os animais vertebrados e os animais invertebrados. O que é animais vertebrados? A princípio a gente fala assim: olha, que tem coluna vertebral, tá? E os invertebrados que não possuem essa coluna vertebral. Claro que mais para frente vai ter mais detalhes aí, mas no simples aí, né? É isso, tá? Agora vocês estão no 6º ano. Essa classificação vai cada vez ficando um pouquinho mais complexa, mais específica, vamos dizer assim, né? Então vocês vão ter mais para frente a divisão do porífero, um quinidário, um artrópode, enfim, vai começar algumas divisões aí, beleza? Bom, então a ciência, né, ao longo dos anos criou aí uma ordem taxonômica, né? Então a gente divide todos os seres vivos em uma ordem lógica, né? Então a gente dividiu isso em táxons, tá? Então isso que vocês estão vendo aqui na imagem agora a gente chama de táxon. Não aparece na apostila do 6º, vocês vão estudar isso mais para frente, lá no 8º ano só. Mas é importante eu colocar para vocês, apresentar isso para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então, eu tenho a vida, tudo que é vivo eu vou classificar. Eu vou ter o domínio, que é uma classificação mais ampla. Dentro de, né, a gente tem aí 3 domínios, a gente vai ter só 3 domínios, né? Dentro de cada domínio eu vou ter vários reinos. Dentro de cada reino eu vou ter vários filos. Dentro de cada filo eu vou ter várias classes. Dentro de uma classe eu vou ter várias ordens. Dentro de uma ordem eu vou ter várias famílias. Dentro de uma família eu vou ter vários gêneros e dentro de um gênero eu vou ter várias espécies, tá? Então, essa imagem significa isso. Então a gente tem a vida, tem um domínio, que são 3 domínios, né? Dentro de um domínio eu tenho vários reinos e assim sucessivamente. Quanto mais próximo da espécie, mais semelhantes serão esses seres, até chegar naquele indivíduo que é a mesma espécie, né? Então você e o seu amiguinho da sala, vocês pertencem à mesma espécie. Isso vocês vão ver com detalhes no 8º ano, mas para a gente entender um pouco melhor sobre nomenclatura, é importante vocês já terem um contato com essa classificação dos seres. Bom, aí, de novo, a mesma imagem para a gente entender. Olha que legal. Aqui começa pelo reino, tá? Mas antes do reino, a gente tem o domínio. Então, aqui, ó, eu tenho o reino, que é o azulzinho aqui. O que tem dentro do reino, professora? Vários filos. Se eu puxar um filo, o que eu vou ter dentro desse filo? Várias classes. Se eu puxar uma classe, o que eu vou ter dentro dessa classe, professora? Várias ordens. E se eu puxar uma ordem, o que eu vou ter dentro dessa ordem? Várias famílias, né? Se eu puxar uma família, o que eu vou ter? Vários gêneros. Puxando o gênero, eu vou ter a espécie até chegar num exemplo, né? No indivíduo aqui, tá? Importante ressaltar aqui para vocês. O gênero que eu falo aqui é um nível taxonômico, tá? Taxonomia que vai classificar os seres. Esse gênero não é homem ou mulher, não é um gênero, né, de homem ou mulher, isso é outra coisa, tá bom? Então, que fique claro para vocês não confundirem. Ah, professora, dentro da família tem vários gêneros. Ué, é macho ou fêmea? Não, isso é outra coisa, ok? Bom, então, agora, nesse 6º ano, o que a gente vai apresentar para vocês? Os domínios. Então, nós temos aí 3 domínios, tá? Quais são esses domínios? Bactéria, arqueia e eucária, tá? Dentro de cada domínio, eu tenho os reinos, certo? Então, eucária, eu tenho o protista, o plânteo, o fúngio, o animale.
Arqueias são as bactérias arqueias. Bactérias são as eubactérias, tá? Que a gente vai estudar na próxima aula sobre o domínio bactéria, tudo bem? Então, nós temos aí 3 domínios: bactéria, arqueia e eucária, ok? Beleza. Bom, tudo bem. Então, a professora falou que classifica, ok. Mas quando chega no indivíduo, professor, então nós temos aqui um lobo, né? Então, esse exemplo aqui é um lobo. Mas olha que interessante, olha o nome do lobo: Canis lupus. Ora, professora, não é lobo? Por que está com esse nome aqui? Na verdade, pessoal, quando o indivíduo chega na classificação de espécie, ele precisa ter um nome científico, um nome específico, né? Então, existe aí o que a gente utiliza, a nomenclatura binominal, tá? Que a gente vai falar agora sobre algumas regras, né? Proposto ali pelo sueco Linneu, que viveu ali entre 1707 e 1778, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero mostrar para vocês a importância de uma nomenclatura. Por que o lobo, eu estou chamando o lobo aqui de Canis lupus, ou a gente, ser humano, a gente chama de Homo sapiens. Por que esses nomes? Então vamos lá. Olha a mandioca, né? Mandioca. Ixi, mas se tiver um aluno aqui de outra região, vai falar: professor, isso não é mandioca, isso é macaxeira. Ah, se tiver um aluno lá do Rio, não é mandioca, professor, é aipim. Então, você olha lá, aipim, mandioca ou macaxeira, né? Olha o problema, a gente está falando de um mesmo país, o mesmo alimento. Tá certo que no Nordeste a macaxeira também tem as suas variações, né? Tem esse ponto importante também, tem a mandioca brava, enfim, né? Tem suas diferenças lá. Mas quando você olha, você fala: opa, isso é um problema. Imagina, eu sou um biólogo que estuda mandioca aqui de São Paulo, existe o biólogo do Nordeste que também estuda mandioca e um biólogo do Sul que estuda mandioca. A gente vai se encontrar e vai começar a conversar. E cada um coloca um nome: aipim, mandioca, macaxeira, né? Ou se você é um biólogo, fez um artigo científico, foi publicado esse artigo científico, aí o americano vai lá ler, opa, mas a tradução lá, né, em inglês, mandioca é mandioca. O que é aipim? O que é macaxeira? Então, isso é um problema, né, para a comunidade científica. Então, a gente precisa colocar o mesmo nome para os seres, né, até para facilitar o nosso estudo. Então, a mandioca, dependendo da região do Brasil, ela leva um nome, né? Não só a mandioca, estou colocando um exemplo, mas você pega o pernilongo, em outros estados pode se chamar de muciró, enfim, né? Cada estado aí vai dar um nome, até porque não tem um certo ou errado, é uma questão do sotaque, do dialeto, enfim, tá? Bom, esse é o nome científico da mandioca. Nome diferente, né, professora? Porque ele está em latim, né? Então, vocês vão ver que quando eu descubro uma espécie, eu sou uma bióloga, eu descobri uma espécie diferente. Quando eu for colocar o nome dessa espécie, eu tenho que colocar em latim. E por que em latim? Bom, depois eu vou explicar o porquê do latim. Então, esse é o nome científico da mandioca. Você pode pegar um artigo científico em inglês. O nome da mandioca vai ser esse. Você pode pegar um artigo científico de um biólogo de São Paulo e vai estar mandioca escrito dessa forma, tá? É o nome científico, é para a gente padronizar por todo mundo o nome dos seres, para ficar mais fácil para a gente estudar, para a gente identificar que já existe aquele ser classificado, tá? Bom, aí existe o nome científico. Então, esse é o nome científico. O que compõe esse nome? Por que ele está escrito em latim, professora? Então, vamos pegar o nosso exemplo. Você não é homem, você não é mulher, não é ser humano, não é gente, não é pessoa. O seu nome científico é Homo sapiens, tá? Então, aqui existem 2 nomes. O primeiro nome representa o gênero, certo? Então, nós temos aqui, ó, lembra a taxonomia? Então, nós temos aqui o gênero, tá? E o segundo nome vai representar a espécie.
tá? Vai ser o nome específico, né? Perdão, vai ser o nome específico. Então, a junção desse nome que representa o gênero com o segundo específico vai representar a espécie. Então, nossa espécie é Homo sapiens. Se eu analisar isso aqui, significa que existe uma espécie sapiens dentro do gênero Homo, tá? Homo sapiens. O primeiro nome, ele sempre vai ser com letra maiúscula, representando aí o gênero. O segundo vai ser com letra minúscula, sempre, tá? Então, quais são as regras aí para eu escrever os nomes científicos, né? Primeira regra: nomes científicos dos organismos devem ser escritos em latim. Eu já disse isso para vocês. Por quê? Porque o latim é uma língua morta, né? O Vaticano ali que utiliza ainda a língua, né? Mas por as questões de ritos religiosos, mas nenhum outro país tem como língua oficial o latim, tá? Então, por exemplo, quando a língua ela é usada ainda, ela é uma língua oficial de um país, ela se transforma, ela é dinâmica. A língua não é algo que a gente, né? Então, vamos lá, eu coloquei um exemplo, né? Vossa mercê antigamente, né? Hoje é você, depois virou C, depois vocês já estão usando VC, depois vai virar C, né? Então, a língua, ela tem as suas transformações. É claro que o C, C e VC não é a norma oficial da língua, a norma culta da língua portuguesa. É você. Mas vós mercê já foi utilizado como norma culta da língua, tá? Então, as regras da nomenclatura binominal, esse tipo de nome se chama nomenclatura binominal. Binominal, abdominal não. Nomes científicos dos organismos devem ser escritos em latim, ok? A primeira letra, que representa o gênero, deve ser sempre escrito na letra maiúscula, como eu já tinha falado, e a segunda, minúscula. Até aqui não é novidade. Agora, o que é novidade? O nome científico deve ser destacado no texto em que aparece, seja pela impressão em itálico ou grifado. Toda vez que você for escrever no seu caderninho, na sua apostila, um nome científico, você vai ter que grifar. Se caso você está fazendo um trabalho para a professora Vanessa e tem um nome científico, você vai ter que colocar em itálico, certo? Então, ó, ser humano, Homo sapiens. Agora, olha que legal. O leão e o tigre são de espécies diferentes. Mas eu falo para vocês assim, eles pertencem ao mesmo gênero, ó, pantera e pantera. Representa aqui o mesmo gênero. Eles fazem parte do gênero pantera. Tudo bem? Tranquilo? Bom, e o IP, o nome científico do IP, e o nosso cachorro, né? Cachorro canis familiares. Tá? Opa, canis, eu já ouvi esse nome. A gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Então, esses aqui são os nomes científicos, as regras dos nomes científicos, da nomenclatura binominal. Binominal, tá? Eita, ia falar abdominal de novo. Bom, aqui outros exemplos que tem na apostila de vocês, né? O nome científico da batata inglesa, né? Então, esse é o nome popular. Esse aqui é o nome científico, né? Quando a gente fala do Aedes aegypti, pessoal, esse nome que a gente fala do mosquito é um nome científico, tá? É um nome científico. É engraçado que as pessoas utilizam o nome científico, acho bonitinho. Olha lá o que eu falei para vocês. O cão, o nome científico dele é Canis familiaris e o lobo é Canis lupus. Olha que interessante. Eles pertencem ao mesmo gênero, o gênero Canis, tá? O gênero Canis, certo? Bom, aí aqui, ó, o coiote, o cão doméstico e o lobo, os três representam aqui o mesmo gênero. Se eu pergunto para vocês aqui, ó, se eu coloco isso aqui para vocês, ó, na prova, e falo para vocês assim, pessoal, quantas espécies eu tenho aqui?
Aí você vai falar, professora, tem 3 espécies, o lobo, o cão doméstico e o coiote. Ok, 10. Agora, se eu pergunto para vocês, quantos gêneros eu tenho aqui? Ou gênero, quantos eu tenho? Aí o aluno fala 3, tá errado. Eu tenho um gênero só. O único gênero que representa o lobo, o cão doméstico e o coiote é o canis, certo? Então, cuidado, tá? Muitos exercícios aí, ou até a prova, pode vir com esse tipo de situação, tá? Eu coloco para você lá 3 animais e o nome de duas espécies é o mesmo gênero, e tem um terceiro de um outro gênero. Então, você tem que ficar atento. Aqui nessa imagem agora, você está vendo 3 espécies e um gênero, tá? Vai cair esse tipo de exercício para você aí nas provas, tá? E aí, pessoal, eu falando de espécie, né? O que é espécie? Então, quando eu pego um monte de cachorro, né, e falo assim, olha, tudo isso aqui é a mesma espécie, né? Qual espécie, professora? Cães familiares. Ah, professora, mas espera aí. O meu cachorro, ele é pastor alemão. E da Chiquinha é um labrador. É da mesma espécie? Sim, é da mesma espécie. Só que a raça é diferente, tá? Então, existe aí, né, até por uma questão do homem manipular isso, raças diferentes, mas a espécie é a mesma, cães familiares, tá? Então, se eu cruzar, por que o seu pastor alemão é o mesmo que o labrador? É a mesma espécie. Se eu pegar o labrador e cruzar com um pastor alemão, eles vão gerar filhotes. E esses filhotes serão férteis. Ou seja, os filhos dessa mistura vai conseguir gerar outros filhos. Então, significa que é da mesma espécie. Agora, se eu pegar um cachorro e uma loba, misturar, pode até nascer um filhote, mas não vai ser fértil, vai ser infértil, tá? Então, o que é espécie? Espécie é um conjunto de seres semelhantes, não são iguais, são semelhantes, capazes de se cruzarem entre si, originando descendentes férteis, tá? Então, pessoal, claro, a gente vai aprender em outro momento sobre taxonomia, tá? Mas não agora. A gente já aprendeu um pouquinho de taxonomia aí. Eu foquei um pouco aí na nomenclatura binominal dos seres aí, né? Proposto por Linneu em 1758, certo? Então, galera, é isso. Se você chegou até aqui, conseguiu aí chegar no final do vídeo sem pular, sem dormir, parabéns e até a próxima.